Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala é o vosso irmão Silva, direto aqui do canal Mão de Jesus, pela plataforma do YouTube. Agora nós vamos estar lendo a quarta lição das lições bíblicas CPAD 2023, terceiro trimestre. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. É o conteúdo desse terceiro trimestre. Nós vamos estar lendo aqui em Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 25. Você pode estar conferindo na tua Bíblia, seja ela católica ou evangélica, a mesma leitura. Vamos aqui ler o texto áureo e hoje nós vamos falar sobre quando a criatura vale mais do que o Criador. É o tema dessa revista, número 18, em diante a página aqui, né? Vamos lá então, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Quero agradecer a todos que se inscreveram, novos inscritos, que Deus abençoe a tua vida, continue conosco aí ajudando a esse canal crescer em nome de Jesus, tá bom? Aqui não é outro lugar, senão o cantinho da oração. Glória a Deus, né? Aqui essa gravação vai estar passando aí no domingo às 10 horas da manhã, né? É o horário que eu estou aí postando esse domingo agora, né? Essa gravação vai estar sendo aí esse estudo, né? Essa leitura aqui da revistinha, tá bom? Vamos lá então. Senhor Jesus, muito obrigado por esta oportunidade, por mais um dia estarmos aqui, ó Deus, na tua presença. Tenha misericórdia, piedade e compaixão. Dai-nos entendimento, abre o nosso coração, nossa mente, para entendermos, Senhor, as tuas escrituras, o teu amor e a tua graça, em nome de Jesus. Amém, Jesus, graças a Deus. O texto áureo é: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram a servirem mais o Criador do que a criatura, que é bom eternamente. Amém. Romanos 1, 25. Verdade prática: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e verdade humana. Tá bom? Então vamos lá então a leitura, Romanos 1, 18 ao 25, que nos diz assim: a idolatria e depravação dos gentios, né? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e das aves e quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Vamos lá então. A introdução da revista nos diz assim: a soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do Criador. A autoidolatria, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. A lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Vamos ler aqui o parágrafo 1, tópico 1, parágrafo 1, 2 e 3, né? Depois vamos para o tópico 2. Parágrafo 1 nos diz assim: a impiedade e a injustiça. O termo impiedade é a tradução do grego asébia, que significa
e religiosidade. Ele refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Já o vocábulo injustiça vem do grego adílicia e significa sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser feito, de não ser reto diante de Deus e nem com o próximo. Ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade, não regenerada, sua idolatria, o culto à criatura, a perversidade e a depravação moral, que expressam a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina. Essa investida contra o temor a Deus e a relativização do pecado aprisiona e cauteriza a consciência humana. 3 ações provêm da recusa do homem em glorificar o Criador. Nós temos aí esse estudo, né, essa explicação aqui sobre a impiedade e injustiça, né, que muitas vezes prevalece em nosso meio, né, no meio da humanidade. Então, o parágrafo 2, que diz assim, a insensatez humana. O apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus, por meio da natureza, faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador. Por isso, ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina, nem de seu eterno poder. Não obstante, mesmo em contato diário com essa revelação, o homem iníquo não glorifica a Deus nem lhe rende graças. Em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse divino por causa das especulações pretensiosas de seu coração e de sua auto-idolatria. Tanto o seu raciocínio quanto o seu intelecto em relação à verdade tornam-se inúteis. Suas ideologias rejeitam, pervertem e subsistem, ou seja, substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral. Parágrafo 3 vai falar o culto à criatura. Ao rejeitar a Deus e suas leis, os filhos da ira são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos, dentre eles a impureza sexual, a degradação do próprio corpo. Aqui, o texto bíblico ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens. A corrupção moral do ser humano deriva da sua rebelião contra Deus. Sua natureza, cada troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar do Criador. Assim, na religião dos seres criados, passam a ser cultivados nas ciências e matérias e colocada acima de Deus na sociedade. O artista, o atleta, o político ou o líder religioso se tornam uma referência de idolatria em afrontar, ou seja, em afronta ao Criador, que é bendito eternamente. Então, nós não podemos colocar ninguém em adoração, em venerar. Somente Jesus é digno da nossa adoração, de ser venerado, adorado, glorificado. Somente a Jesus nós devemos se ajoelhar e orar e pedir, porque Ele é o único intercessor entre Deus e os homens. Não é Maria, não é João, não é Pedro, não somos nós, nem Papa, nem Padre, nem Pastor. Muito menos político, muito menos alguma autoridade. É o próprio Jesus que ressuscitou e vivo está para interceder por nós. O tópico 2, a revolução do pensamento humano, parágrafo 1, 2 e 3. O 1 vai dizer assim, renascentismo, Vamos falar um pouco sobre o renascentismo. A renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI.
a característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo devia ter uma explicação racional. Os renascentistas recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Durante esse período, que coincide com o início da Idade Moderna, que os historiadores marcam a partir da tomada dos otomanos pelos turcos em 1453 até 1789, a Revolução Francesa. A visão teocêntrica em que Deus era a medida de todas as coisas foi mudada por uma concepção antropocêntrica, né? Em que o homem se tornava a única medida de todas as coisas. No lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passavam a enxergá-lo a partir das lentes da criatura. Assim surgiram os primeiros efeitos do processo de secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder o espaço para o racionalismo e o ceticismo. Nesse sentido, a revolução científica e literária que se deu a partir do Renascimento contribuiu para o surgimento do humanismo. E aí nós vamos ler aqui agora no parágrafo 2 sobre o humanismo, né? A Itália foi o principal centro humanista nos fins do século XV. Para o movimento humanista, a ética e a moral dependem do homem. Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores e não o criador. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga a fim de descobrir os livros sagrados. De positivo, destaca-se a valorização dos direitos do indivíduo, porém, esta não é uma bandeira própria do humanismo. A Bíblia possui um arcabouço de concepções de liberdade e de igualdade que antecedem muitos direitos que apareceram nos tempos modernos. Destaca-se ainda que a Escritura ensina a igualdade entre raças, classe social e de gênero. Parágrafo 3. Iluminismo e pós-modernismos. O iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18. Seus adeptos respeitavam a tradição, buscavam respostas na razão, entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino, que a igreja era uma instituição dispensável. Já a pós-modernidade ou modernidade líquida surge a partir da metade do século XX. Sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Isso quer dizer que os valores que eram absolutos tornaram-se relativos. Nesse aspecto, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo, em que os relacionamentos se tornaram superficiais. Nesse contexto, os dois grandes imperativos que marcam esse movimento foram o hedonismo e o narcisismo. Na busca de bem-estar humano, todos se torna válido, tais como o uso das pessoas, o abuso do corpo, a depravação e o consumismo desenfreado. Misericórdia. Depois vem para o tópico 3, tipos de auto-idolatria. Então tá aí, existe também a auto-idolatria, né? O que é a auto-idolatria? Idolatria da autoimagem, né? Idolatrar você mesmo. A idolatria é tudo que se coloca no lugar da adoração. Nesse caso, podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado. O apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, amante de si mesmo, avarento, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus e
hedonista, amante dos deleites. Desse modo, uma pessoa não regenerada tem a necessidade de autopromover-se, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesmo. Ela também, meu Deus, estamos encerrando aqui já. Ela também anseia por reconhecimento e de modo ilícito busca estar sempre em evidência. Contraria a autoidolatria. A Bíblia ensina que a primazia é de Cristo, não do homem. Então está aí sobre a idolatria e da autoimagem. Agora vamos ler aqui idolatria no coração. Meu Jesus amado. Glória a Deus. Agora nós vamos aqui para a idolatria no coração, o parágrafo 2, que nos diz assim: o coração se refere às emoções, à vontade, ao centro de cada personalidade. Ele também é descrito como enganoso e perverso, pois do seu interior saem os maus pensamentos, as imoralidades, a avareza, soberba, a insensatez. Em vista disso, Deus condena a adoração de ídolos no coração. Tem Ezequiel 14:3, né? Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade servem aos ídolos em seus corações. Assim, quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo quando prioriza a reputação pessoal, busca o prazer como bem maior, nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego aos seus materiais. Ao contrário dessa postura, a fim de não pecar, somos advertidos a guardar a palavra de Deus no coração. Vamos para o parágrafo 3, que vai falar sobre a idolatria sexual. A falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade, imoralidade. Eita, estreitou agora aqui. Libertinagem. A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Não se trata apenas da prática do ato imoral, mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito. É o altar da idolatria sexual edificado no coração. Então, a adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo, a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia por meio dos pecados. A orientação bíblica para escapar desse mal é a seguinte: viram no Espírito e vocês jamais vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Gálatas 5,16. Então tá aí, aqui eu encerro, né? Agora eu vou ler a conclusão aqui, que vai nos dizer assim: a corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão resultaram em teorias de autossuficiência em que a criatura se ergue acima de seu Criador, ao se colocar como medida única de todas as coisas. O homem eleva seu interesse acima da vontade divina. As consequências são autoidolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. Romanos 2:8. Então tá aí concluindo, né, essa quarta lição sobre quando a criatura vale mais do que o Criador, tá bom? Não vou prolongar mais aqui, né? Espero que você tenha gostado da leitura aí, né? Bem devagar aí, mas Deus é bom. E é muito interessante, né, irmão? A gente estudar a Bíblia, precisamos ler Bíblia, precisamos, né, não somente o estudo aqui, mas também ler em casa, né, para que nós viemos cada dia mais estar com essa palavra de Deus em nossa mente, em nosso coração, como diz a Escritura. Amém? Deus abençoe, né? Oração final, oração da fé. Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigado por essa leitura bíblica.
Pai amado, que o Teu Espírito venha tocar nos nossos corações, nós viemos, meu Deus, glória a Deus, ser limpos e puros de todo pecado, andar contigo, meu Pai, te glorificar em nome de Jesus. Abençoe este irmão, esta irmã, está conosco, meu Deus, que tem, Senhor, nos ajudado nesse trabalho, Pai, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenha um excelente domingo na graça e no amor e na comunhão do Espírito Santo. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Graças a Deus.